Olá, exploradores do Egito. Sejam bem-vindos. Todos nós ficamos fascinados e curiosos sobre as pirâmides do Egito. Vamos embarcar nessa viagem. Fiquem até o final. Vocês vão ver algumas curiosidades e temos certeza que vocês vão gostar. As pirâmides do Egito são monumentos históricos complexos e com significado religioso. Elas serviam como túmulos para os faraós. Elas representam a crença na vida após a morte e o grande poder dos faraós. Os egípcios acreditavam que após a morte, eles continuariam a viver com os deuses. E por esse motivo, nas tumbas dos faraós, que ficavam dentro das pirâmides, eram encontrados objetos de valor e até alimentos. As câmaras internas eram decoradas com hieróglifos, que revelavam os propósitos religiosos. As pirâmides também possuem um papel crucial na preservação da identidade dos faraós, pois como cada pirâmide era construída sob a ordem do faraó em exercício, quanto maior e mais complexa ela fosse, maior era o poder desse faraó. No campo da engenharia, as pirâmides são verdadeiras maravilhas. Os antigos egípcios tinham conhecimentos avançados de arquitetura e matemática. As pirâmides foram construídas com precisão e foram usados blocos de pedras maciços. A construção precisou da força do trabalho de muitas pessoas, planejamentos muito cuidadosos e técnicas avançadas para transportar os blocos, ou seja, as milhões de pedras pesadas, e a criação de rampas para o transporte desses blocos. A escolha dos materiais foi meticulosa. Foram escolhidos pedra calcária, granito e basalto. Para a época, e estamos falando de milhares de anos atrás, parecia impossível que os humanos construíssem algo tão fantástico como as pirâmides. Os blocos de pedra eram meticulosamente cortados e posicionados para formar a estrutura das pirâmides. O método exato para como as pirâmides foram erguidas ainda não é conhecido. Uma das teorias mais aceitas sugere que as pirâmides foram construídas por milhares de trabalhadores, escravos e não escravos. Esses trabalhadores eram organizados e supervisionados por arquitetos e engenheiros altamente qualificados. A técnica de construção envolvia cortar e transportar grandes blocos de pedra. Esse transporte era feito por trenós puxados por homens ou animais. As pedras eram elevadas até as camadas superiores da pirâmide por meio de rampas que circundavam a estrutura. Tudo era feito com muito cuidado e eficiência. As pirâmides possuíam câmaras internas. Algumas dessas câmaras eram destinadas para serem túmulos dos faraós. Na teoria proposta pela pesquisadora Kate Spence, da Universidade de Cambridge, Reino Unido, os egípcios podem ter usado a posição de 2 estrelas no céu para alinhar a construção das pirâmides em relação aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. A maior pirâmide de todas é a de Quéops, localizada em Gizé, perto do Cairo. Se a hipótese da pesquisadora estiver correta, essa pirâmide teve sua construção iniciada entre os anos 2485 e 2475 a.C. As pirâmides do Egito são monumentos tão grandiosos que até o imperador francês Napoleão Bonaparte teve uma pitada de inveja, pois nem mesmo ele havia construído algo tão grande. Em 31 de março de 1889, foi inaugurada a Torre Eiffel, o único monumento hoje conhecido pelo homem que é maior do que as pirâmides do Egito é a Torre Eiffel, localizada na França. Napoleão morreu em 1821, mas parece que seu sonho de construir algo maior do que as pirâmides foi realizado anos depois. Não vá embora ainda! Vamos apresentar 3 curiosidades que você vai gostar. As pirâmides possuem câmaras em seu interior, e nem todas servem como túmulos para os faraós e para guardar os seus pertences. Os egípcios, com sua astúcia, construíram várias câmaras para confundir os possíveis saqueadores. Várias câmaras tinham armadilhas.
ou não davam para lugar algum. Imagina ficar preso em uma pirâmide. Dá medo só de pensar, não é mesmo? Triste era o destino dos servos que colocavam o faraó em sua tumba, dentro da pirâmide. Isso porque esses servos tinham que ficar presos pelo resto de suas vidas na tumba junto com o corpo do faraó, pois assim a localização do faraó e seus pertences estaria segura. Na cidade de Gizé, perto do Cairo, haviam 3 pirâmides, as pirâmides de Quefren, Quéops e Miquerinos. E essas pirâmides tinham como guardião nada mais nada menos que a esfinge. As esfinges tinham o corpo de leão e rosto humano. Por incrível que pareça, as esfinges não fazem parte somente da cultura egípcia, mas sim de várias. Destaque do significado dela para a cultura grega. Para os gregos, a esfinge era um monstro que devorava homens. Ela está presente na arquitetura egípcia. E para os egípcios, estas eram guardiãs espirituais. E está presente na mitologia grega. E como já foi dito, para os gregos, os homens eram comida das esfinges. Na Grécia, período pré-homérico, havia um ser monstruoso e demoníaco, e sua presença significava a morte. Esse monstro era a esfinge. A mitologia grega conta que a esfinge chegou à cidade de Tebas, trazendo a fome. Qualquer um ser humano que chegava à cidade, a esfinge o barrava dizendo: "Decifra-me ou devoro-te." A esfinge então propunha um enigma. Se a pessoa conseguisse resolver, sairia viva, se não, seria devorada. Ninguém conseguia resolver, e eram então devorados. O enigma era: qual é o animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3 pés? Conseguiu resolver? Não? Então você já virou refeição da esfinge. Depois de muito tempo, um homem chamado Édipo conseguiu resolver. E a esfinge, envergonhada, saltou de um precipício e morreu. Segundo o escritor espiritualista Jan Val Elan, há um debate entre alguns cientistas de que influências não humanas auxiliaram na construção das pirâmides. Talvez de outros planetas ou de outras dimensões. Será verdade? Pois, como já foi dito, a construção é magnífica para a época. Os materiais foram escolhidos com assertividade e a durabilidade é de milhares de anos. Essa intervenção teria ocorrido há milhares de anos, e por algum motivo, ela deixou de ocorrer até os dias de hoje. Uma outra teoria recorre ao relato presente em Gênesis capítulo 6, na Bíblia. É relatado que anjos filhos de Deus se casaram com as mulheres filhas dos homens e tiveram filhos. Esses filhos, fruto da relação de mulheres e anjos, resultou em uma descendência anômala. No entanto, essa descendência era mais inteligente e mais forte do que os humanos comuns, inclusive maior em estatura. Aí veio o dilúvio, matando a maioria desses indivíduos. Porém, nem todos esses filhos dos anjos morreram. Os que sobreviveram ajudaram os humanos comuns daquela época a construir grandes edifícios para se proteger de uma outra possível catástrofe. Para você, essas teorias fazem sentido? Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Dá aquela força para nós. Inscreva-se no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha. Pois assim, o YouTube entende que é um bom conteúdo e mandará para mais pessoas, o que para nós é gratificante. Novamente obrigado. Um grande dia para vocês.